Fiquei detido por 14 horas por um crime que não cometi. Não foi num país distante, não foi numa situação extrema, foi numa quinta-feira comum, às 7 da manhã, quando 2 policiais bateram na porta do meu apartamento. Disseram que eu estava sendo conduzido para prestar esclarecimentos. Perguntei sobre o quê? Disseram que eu saberia na delegacia. Fui. 14 horas depois, fui embora. Não porque provei minha inocência, não porque alguém reconheceu o erro. Fui embora porque outro homem, com o mesmo nome que o meu, foi preso em outra cidade naquela mesma tarde. Se ele não tivesse sido preso naquele dia, não sei quanto tempo eu teria ficado. Se você está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem uma história nova aqui. Meu nome é Diego, tenho 38 anos, sou técnico em informática e nunca tive nenhum envolvimento com a polícia. Nenhuma ocorrência, nenhuma passagem, nenhuma situação que pudesse justificar o que aconteceu naquela quinta-feira. O homem que a polícia procurava se chamava Diego também, mesmo nome, mesma faixa etária, mesma região da cidade. Num cruzamento de dados feito às pressas, meu endereço havia aparecido vinculado ao nome dele. Não sei como. O advogado nunca conseguiu uma explicação clara sobre de onde veio o cruzamento. O que sei é que eram 7 da manhã e eu estava sendo conduzido para uma delegacia sem entender porquê. Na delegacia fui colocado numa sala e esperei. Ninguém me disse o que estava acontecendo. Pedi para ligar para um advogado. Disseram que poderia ligar em breve. Em breve levou horas. Quando o delegado finalmente me chamou, mostrou uma foto, perguntou se eu conhecia aquela pessoa. Não conhecia. Perguntou se eu havia estado num endereço específico na semana anterior. Não havia. Perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que havia uma investigação em andamento e que meu nome havia aparecido nos registros. Perguntei como meu nome havia aparecido. Ele não respondeu diretamente. Voltei para a sala. Fiquei sentado numa cadeira de plástico por horas, sem água no primeiro momento, sem explicação, sem saber o que estava acontecendo lá fora. Minha esposa havia ligado para o advogado assim que eu saí de casa. Ele chegou no início da tarde, mesmo com o advogado presente. A saída não foi imediata. O processo burocrático de verificar que eu não era o Diego certo demorou horas a mais. Foi só quando a notícia chegou de que o outro Diego havia sido preso em outra cidade que a sala começou a se movimentar de forma diferente. O delegado entrou, disse que eu poderia ir, não disse que havia sido um erro, não disse nada além disso. Pode ir. Saí da delegacia às 9 da noite. Minha esposa estava do lado de fora. Ficamos parados na calçada por um momento sem falar. Depois fui para casa, tomei banho, sentei na cama e fiquei pensando numa coisa que não saía da cabeça. Se o outro Diego não tivesse sido preso naquela tarde, se a prisão dele tivesse acontecido um dia depois, uma semana depois, se não tivesse acontecido naquele dia, quanto tempo eu teria ficado? O advogado disse que com o habeas corpus que estava preparando, provavelmente seria liberado em até 48 horas. 48 horas? 2 dias detido por um cruzamento de dados errado. 2 dias longe do trabalho, da minha esposa, da minha rotina. Por acaso foi apenas 14 horas. Só por acaso. Não houve pedido de desculpas. Não houve comunicado oficial reconhecendo o erro. Não houve nenhum processo interno que eu tenha sido informado sobre o que havia acontecido com meu endereço naquele cruzamento de dados. O advogado entrou com uma reclamação formal. O processo seguiu seu caminho lento. O que ficou dessa história não é raiva de uma pessoa específica. É algo mais difuso e mais perturbador. É saber que eu estive à mercê de um erro de sistema por 14 horas. Que ninguém na delegacia naquele dia havia olhado para mim e pensado: esse não parece ser o homem certo. Vamos verificar com mais cuidado antes de manter ele aqui. Ninguém pensou isso. Ou pensou e não agiu. E eu fiquei numa cadeira de plástico esperando que alguém em algum lugar fizesse alguma coisa que me trouxesse de volta para a minha vida. O que aprendi é que sistema de segurança pública trabalha com probabilidade, e quando a probabilidade aponta para você por engano, o ônus de provar que é engano é seu, não deles, seus, com advogado, com documentos, com o tempo que você não deveria estar gastando. Não existe proteção automática contra ser o nome errado no lugar errado, só existe a sorte de que algo resolva antes que piore. Eu tive essa sorte, nem todo mundo tem. Obrigado por ter ficado até aqui. Se esse relato te marcou, deixa o like. Ajuda muito o canal a chegar em mais pessoas. E se você tem uma história parecida, conta nos comentários. A gente lê tudo.